Olá, meu nome é Hugo e agora nós vamos ver a segunda parte do nosso trabalho de estágio 3 de práticas em desenvolvimento em aplicativos móveis, parte essa ao qual nós vamos tratar da parte gráfica, da parte que os nossos usuários poderão ver de nossa aplicação e também veremos sobre os feedbacks dos usuários, os nossos questionários e os nossos resultados. Bem, primeiramente, vamos falar da disposição de informações na nossa tela inicial. Na tela inicial, nós temos um Select Button, que nós podemos ver nesta área, que seria a nossa opção principal da aplicação. Vai ser a primeira a ser visualizada pelo usuário e também vai ser clicável, né? Um Select Button pode ser selecionado várias opções. E a partir do clique desta opção, ela irá fornecer todos os estados do Brasil de acordo com a escolha do usuário. Abaixo, nós teremos aqui os dados estaduais, que irão mudar de acordo com o estado selecionado pelo usuário. Logo em seguida, nós temos nesta área a situação no Brasil, que seriam os dados nacionais. Esses dados são constantemente atualizados e a aplicação mostra ao usuário as atualizações. Então ela muda automaticamente e, apesar de estar discretamente com um tamanho menor às outras fontes, estar bem visível ao usuário para ele ter exatamente a noção de quando essas informações forem atualizadas, certo? Para a próxima tela, nós temos a disposição de cores e aqui eu vou explicar o porquê de cada cor que foi utilizada na nossa aplicação. Primeiramente, de background, nosso background color, nós escolhemos para a cor de fundo a cor preta. Por que preto? Bem, o preto existem vários significados para ele, mas o que nós queremos repassar para o usuário com esta cor mais neutra, uma cor partindo do preto para o cinza, um tom mais escuro, o significado pode ser interpretado como respeito e isolamento, cabendo precisamente nos objetivos principais da nossa aplicação. Logo abaixo, nós temos ícones que representam textos e representam numerações e situações. Então, no primeiro ícone, nós temos o ícone para casos confirmados da Covid-19. Este está representado aqui na cor amarela e tem como ícone um símbolo de hospital. E por que da cor? Bem, o símbolo do hospital representa os casos confirmados que estão em isolamento nos seus devidos locais, né? Na maioria das vezes em hospitais. E a cor amarela representa o otimismo para com aqueles que estão em quarentena, ou seja, escolhemos a cor amarela para este ícone para representar o otimismo daqueles que ainda irão vencer a quarentena, ok? Logo em seguida nós temos a representação por ícone de um microscópio, e temos ele na cor cinza, representando que a neutralidade dos casos que ainda não foram confirmados ou descartados, que seriam os casos suspeitos, ok? Logo abaixo, nós temos o ícone de curados, do texto de casos curados da Covid-19. Como símbolos temos a representação de um coração, aqui na cor verde, representando, claro, a saúde, vitalidade e recuperação daqueles que venceram o coronavírus. Logo abaixo nós temos a representação por ícone de uma caveira, aqui é representada na cor vermelha, também querendo trazer para o usuário a sensação de perigo, urgência e ou cuidado, para com aqueles que infelizmente não resistiram ao Covid-19, mas ressaltando para o usuário o cuidado que ele deve ter. No final, nós temos uma representação somente explicando a cor da fonte principal de toda a aplicação, que em sua maioria está na cor branca. A fim de passar clareza e dar destaque no tom, foi utilizado em todas as fontes da aplicação. Okay? Para o próximo, nós temos a tela de funcionalidade principal. Quando selecionado aquele Select Button, na parte de cima da aba Home da aplicação,
abrirá-se uma tela que seria a função principal e objetiva da aplicação. Ao clicar na função principal, uma tela de opções irá surgir sobre a anterior com um leque de estados para a escolha do usuário, que seria esta representação. Nesta representação temos as opções de estados, onde todos os estados brasileiros possuem uma bandeira à frente do nome no canto direito, facilitando assim para aquelas pessoas que não possuem muita facilidade com a leitura e mais conhecem a bandeira dos seus estados. Então isso ajuda aquelas pessoas que podem ser de certa forma analfabetas, mas conhecem a bandeira de seus estados. Então, mesmo não podendo, de alguma certa forma, ler, a pessoa pode se informar e, pela visualização das bandeiras, ver qual é o seu estado e ter assim os seus dados. Para a próxima tela temos o menu da aplicação, que é um menu simples, consiste em 3 barras, um menu padrão e de fácil visualização do usuário, e ao ser clicado ele abre uma barra lateral com a logomarca da aplicação e 2 opções: a aba Home, que é a qual o usuário sai assim que é logado no aplicativo, e a aba Sobre. Quando ele clica na aba Sobre, ele tem acesso a uma segunda tela, que é a tela Sobre da aplicação. Em sequência, nós temos na tela Sobre da aplicação o nome da equipe de desenvolvimento, o nome do projeto e a versão do projeto a qual ele se encontra. Temos um agradecimento referente à equipe que disponibiliza a API atualizada dos dados de coronavírus no Brasil. Temos informações abaixo dos agradecimentos, temos as informações relevantes da aplicação, tal como o porquê dela ser desenvolvida e qual a finalidade dela, a fim da mesma ser julgada ou, de certa forma, avaliada. E abaixo nós temos os contatos da equipe. Então nós temos o LinkedIn, que seria um meio profissional de contato, e também, claro, um Gmail profissional. Logo em seguida, após o desenvolvimento da nossa aplicação, nós montamos um questionário criado com base no livro Interação Humano-Computador, da editora Elsevier, do ano de 2010. É importante ressaltar que a nossa disciplina ajudou bastante também outras disciplinas, como a disciplina de HC, nessa parte do trabalho, pois é neste momento que nós temos o feedback dos usuários sobre como eles se sentem ao usar nossa aplicação, o que eles acham, enfim, toda a sua opinião. A partir do livro Interação Humano-Computador de Elsevier, do ano de 2010, nós montamos um questionário próprio com 8 questões da nossa aplicação. Esses questionários aqui apresentados inicialmente foi um questionário a qual nós deixamos aberto no nosso grupo da nossa faculdade. Nós colocamos ele e pedimos para aqueles que se sentirem à vontade de baixar a aplicação e fazer o questionário poderiam fazê-lo, e assim nós obtivemos esses 6 questionários aqui representados com as respectivas respostas dos usuários. Pedimos para que colocassem o nome e idade, e aqui nós temos uma base para todos. Com base nisso, nós montamos gráficos de resultados para cada pergunta com base no que os usuários nos repassaram. Então nós iremos agora para os resultados, a qual, na pergunta que o aplicativo é apropriado para a proposta que se destina, nós tivemos 17% concordando parcialmente e 83% dos usuários concordando totalmente com essa afirmativa. Na próxima pergunta, nós fizemos o questionário de: o acesso ao aplicativo é de fácil realização? Todos concordaram totalmente. É importante frisar nesta parte
E como o acesso deles foi direto e nós passamos o link diretamente, não foi através de uma loja, eles concordaram totalmente que o acesso foi de fácil realização. A linguagem utilizada no aplicativo é de fácil entendimento? Todos os usuários que responderam aos questionários disseram que sim, concordam totalmente que a linguagem utilizada no aplicativo é de fácil entendimento, uma vez que ela é simples e objetiva. Na outra pergunta, nós fizemos o questionário de: os recursos utilizados no aplicativo estão feitos de forma correta? Onde 17% dos usuários disseram que concordaram parcialmente e 83% concordaram totalmente. Para o próximo questionamento foi: os recursos utilizados no aplicativo são realizados de forma abrangente? E nós obtivemos 100% de concordância parcial nessa questão. Na próxima questão, nós perguntamos: o aplicativo é fácil de manusear? E novamente nós tivemos 100% de concordância parcial. Nas outras duas perguntas, nós fizemos o questionário sobre a interface do aplicativo é atraente. Nós obtivemos, a partir dessa pergunta, 34% de concordância parcial e 66% de concordância total. E na última pergunta, a pergunta geral, a principal do nosso questionário, nós perguntamos de forma geral: como você avalia o aplicativo? É importante ressaltar que nós fornecemos 4 opções para os usuários da pergunta da questão 8, que seria ruim, bom, muito bom ou excelente. E nós obtivemos 50% excelente e 50% muito bom. Nós fizemos também entrevistas com 2 pessoas, certo? De áreas diferentes e de locais diferentes. E também essas pessoas responderam ao questionário, a qual já foi adicionado o resultado dos questionários delas, dos nossos entrevistados, nesses gráficos. Mas nós veremos agora à frente o retorno dessas pessoas, a opinião delas e, claro, a resposta que elas dão para também o nosso questionário. Olá, meu nome é Christian Castro e a pedido dos colegas de curso, inclusive, vim fazer a avaliação e responder um questionário de avaliação dessa aplicação que eles desenvolveram. E logo de cara eu já percebi que é um projeto de um aplicativo muito bem elaborado por questão da nossa situação atual que nós estamos vivendo em todo o Brasil, e o que facilitaria muito no uso de quem faz pesquisas e que não teria muitos problemas, muita dificuldade em ter acesso a esse tipo de dado. Eles também me mandaram um questionário para avaliação e eu vou estar respondendo esse questionário de acordo com o uso que eu vou fazendo do aplicativo. Bom, a primeira questão é sobre o aplicativo, se o aplicativo é apropriado para a proposta a que ele se destina. Bom, como eu já havia falado antes, é de extrema importância ter acesso a esse tipo de dados, não só para a população entender qual a situação que nós estamos vivendo, mas também para quem trabalha com esses dados, quem faz pesquisas, quem tem que divulgar dados, etc. Seria muito útil, muito fácil para quem já pega o celular do bolso e acessa esses dados facilmente. É o que traz o aplicativo. Também
O acesso ao aplicativo de fácil realização? Sim, também concordo totalmente, que não tem dificuldade para acessar o aplicativo. Linguagem utilizada no aplicativo é de fácil entendimento, com certeza, não tive nenhuma dificuldade em entender do que se trata. Tudo muito bem explicado, muito bem interativo, concordo totalmente. Os recursos utilizados no aplicativo estão feitos de forma correta? Também concordo totalmente. Inclusive me chama muita atenção o fato deles consumirem esses dados de uma API, muito provavelmente. Não sei bem de onde eles consumiram, mas aqui nas informações tem dizendo onde eles consumiram essa API com esses dados. E também concordo totalmente nesse ponto. Os recursos utilizados no aplicativo são realizados de forma abrangente? Sim, porém eu acredito que ainda seria melhor caso eles disponibilizassem informação sobre os municípios. Viesse aqui e selecionasse o estado e pudesse também selecionar o município. Eu não posso concordar totalmente, mas concordo parcialmente, só levando em consideração esse ponto que seria muito importante e melhoraria bastante no uso do aplicativo. A interface do aplicativo é muito atraente também. É simples e bem seguro, não tem muita distração, não tem muita coisa, é bem sucinto. Fácil de manusear, o aplicativo fácil de manusear, também concordo totalmente. Como havia falado há pouco tempo, ele não tem muito o que você fazer, você tem aqui o acesso aos dados, vai selecionando qual estado e tira suas dúvidas, faz o uso nas suas pesquisas. Eu concordo totalmente. De forma geral, como você avalia o aplicativo? Eu avaliaria como excelente pela ideia, porém eu acredito que um upgrade, uma implementação que vocês poderiam fazer seria consumir dados para mostrar os municípios. É só esse ponto que falta, que seria muito bom também, mas o aplicativo é muito bom, é de uso muito importante, facilitaria muito o uso para quem faz pesquisa, etc. E também para quem tem interesse em saber como está a situação, só pegar o celular do bolso, abrir o aplicativo e se informar. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo aplicativo de vocês. Vou deixar instalado aqui no meu celular para eu conseguir ter acesso a esses dados de forma tão simples. Muito obrigado, pessoal. Olá, eu me chamo Ingrid Almeida, tenho 26 anos, eu moro em Manaus, capital do Amazonas, trabalho como analista de atendimento ao cliente numa agência de marketing e hoje eu vim responder o questionário de avaliação do aplicativo Covid-19 Brasil. Bom, eu já estou com o aplicativo instalado aqui no meu celular, vou abrir aqui, estou com o questionário aqui do meu lado. E a primeira pergunta dele é se ele está apropriado ao que se destina. Bom, junto com o questionário, eu recebi uma apresentação do aplicativo. E pelo que eu entendi, o principal objetivo dele é dar acesso às informações do Covid, aliás, da pandemia de Covid. Então, sim, eu concordo totalmente com isso. Se a intenção é dar acesso às principais informações do Covid, digamos assim, o balanço total da pandemia, eu concordo totalmente. A segunda pergunta é se o acesso ao aplicativo é de fácil realização. Eu achei extremamente prático, extremamente simples. Ele não tem muitos passos. Uma vez que ele está aqui na área de trabalho do celular, você só clica e aí já vem... Geralmente ele já está aberto em algum estado.
E aí eu só venho aqui e mudo para o estado que eu quero ter acesso aos dados. Então, sinceramente, eu achei bem simples, bem intuitivo, achei bem bacana. Bom, sobre a interface do aplicativo. O aplicativo, ele é informativo, então, digamos assim, se ele fosse um aplicativo de jogo ou com alguma outra finalidade, talvez eu pudesse dizer que não. Mas ele é um aplicativo com dados, né, que você só troca o local de onde você quer saber os dados sobre a tua situação, então eu achei ele objetivo. Ele está aqui para informar, te apresentar dados. Quanto à cor, por exemplo, eu achei ótimo. Eu uso óculos, então atualmente tem muitos aplicativos com aquelas opções de troca. Talvez seria uma coisa que talvez eu sugerisse para efetuar ter aquela opção de colocar com fundo claro ou fundo escuro. Mas eu particularmente concordo parcialmente com a interface do aplicativo. Bom, sobre os recursos, né, utilizados no aplicativo, se eles são de forma abrangente, tem todos os estados. Então, ele quer informar sobre a situação em cada estado. Tem todos os estados, eu só troco. Tem a situação geral, então também eu concordo totalmente com isso. Sobre a linguagem de fácil entendimento, também, como eu falei anteriormente, ele não tem muito espaço, ele só abre, coloca o estado que você quer, então, muito simples. De forma geral, como eu avalio o aplicativo? Certo. Como eu falei, eu moro em Manaus. A região norte está sendo considerada epicentro da pandemia. E uma das principais causas disso é a falta de acesso à informação. Nós temos muitos canais que informam a situação da pandemia de diversas formas. Então, vamos lá. Quando nós acessamos Google, nós temos muitos canais. Nós temos muitos sites com vários tipos de informações. E nem sempre nós sabemos qual é a informação confiável. Eu vim aqui no aplicativo, nessa opçãozinha aqui lateral, nessa aba aqui sobre, né, que tem sobre quem desenvolveu, a versão, enfim. E aqui eu notei uma equipe aqui, ó. Equipe que disponibiliza a API Covid-19 Brasil. Então, fui no Google, pesquisei, saber o que era isso. E aí, quando eu vi que estava vinculado a uma fonte confiável, opa! Porque o que acontece? Aqui, o índice de pessoas que utilizam o smartphone, inclusive lá nos interiores, as pessoas mais humildes, é bem alto. O índice é bem alto. A diferença é que a internet não é tão legal. Então, o acesso dessas pessoas à internet estão basicamente a tudo que é mais prático. Então, essas pessoas, elas não vão no Google acessar o site, e aí, depois do site, elas vão filtrar e tentar ver qual a melhor fonte, enfim, o que é mais confiável. Não. Geralmente, elas são informadas ou pela TV ou por alguma fake news do WhatsApp. Bom, para finalizar a minha avaliação, eu achei o aplicativo excelente, sim, bem prático. Eu também utilizo desses dados para trabalho e, sinceramente, é uma economia de tempo enorme. Você tem fonte confiável, junção de todas essas informações que eu perderia um pouquinho de tempo para ir lá no Google, saber a tua situação, só abrir o aplicativo. Então, achei ele objetivo, prático, simples, fácil de utilizar. A interface também muito boa, óbvio, para um aplicativo de informação. Enfim, é isso.
Just to know what you knew. Restless every time we start loving.